cristãos na atualidade hoje, balada, polidense, carnaval, show da Anitta, é tudo normal hoje. Tudo é normal. Fumar narguilé, maconha, tudo é normal. Se embriagar é normal. Frequentar seitas e dizer Jesus está em todos os lugares. Virou normatização, querido. É a normatização do pecado. Você precisa cortar os seus laços com o mundo. Não culpe um palhaço de agir como palhaço. Pergunte a si mesmo por que é que você continua indo ao circo. Ir ao circo é uma opção sua e não do palhaço. Como é que pode acreditar num cínico desse? Não tente me defender das acusações que eu estou recebendo. Tá certo? Eu mereço as acusações no momento, porque fiz algo que não deveria ter feito. Vou pedir perdão às pessoas? Não, eu não preciso pedir perdão às pessoas. Então, eu só estou trazendo aqui, pastor, o que foi colocado para que o senhor possa comentar. Tá? Eu tô fazendo... Vamos dar uma olhadinha, certo? E vamos fazer uma reflexão. Tami Miranda vai ter um filho e não é adotado. Não é adotado, não é adoção. Como isso é possível? Eu vou ler a matéria aqui do jornal O Globo, mas está em todos os jornais, ok? Eu sou o pastor Elton Bueno e se você olhar aqui no meu canal, eu já tinha postado, mas eu não dei a minha opinião, eu não falei nada sobre isso. Porém, nos comentários, todo mundo ficou pedindo a minha opinião, o que eu pensava sobre isso. Mas eu vou ler a matéria do jornal O Globo e logo depois eu vou falar aí o que eu penso sobre esse testemunho, tá bom? Grávida, Andressa Ferreira mostra a barriguinha do segundo filho. Casada com Tami Miranda, influenciadora compartilhou o registro da gestação à espera de mais um menino. A matéria é por Gabriela Guidotti. É recente essa matéria do jornal O Globo. E aí é que fala, Andressa Ferreira, de 36 anos de idade, que está grávida de 4 meses e meio, encantou os seguidores ao compartilhar novas fotos da gestação e se declarar ao segundo filho com Tami Miranda, de 43. A influenciadora revelou que o casal espera mais um menino e celebrou um momento especial. Grande presente de Deus, 2 anos em nossas vidas. Andressa e Tami já são pais de Bento, de 5 anos. Esse é um assunto que choca todo mundo, não é verdade? Esse é o testemunho mais lindo que você vai ouvir hoje. O testemunho de libertação de Juliane Souza. Se dependesse dos religiosos, ela estaria vivendo uma vida fracassada. Juliane Souza. O que mais existe por trás de uma história envolvendo tantos traumas com paternidade, uma adolescência com tantos medos, seguido por um casamento fracassado e tóxico, com um homem que se envolveu em tantos escândalos? Mas a sua história não sou eu que contarei. Você verá ela mesma dizendo o que viveu e no final do vídeo mostrarei como tudo isso acabou. Eu não conseguia me achar digna de um dia ter um relacionamento saudável. Eu não sabia o que era ter alguém que fosse cuidar de mim. Eu sempre estive naquela defensiva, sabe? De me defender, ser o homem e a mulher da minha vida. Foi uma época difícil pra mim, porque eu não conseguia me relacionar com ninguém, eu não conseguia olhar pra nenhum homem dessa maneira, sem pensar que eu fosse ser machucada, sem pensar que eu fosse ser magoada. Por ter passado por momentos tão difíceis na minha paternidade natural, eu era uma pessoa que tinha muito medo de Deus, eu tinha muito medo de ser machucada por Deus. Eu não enxergava Deus como um pai, e sim como uma pessoa muito distante que fosse me machucar a qualquer momento. Porque esse papel de paternidade era muito deturpado na minha cabeça. Foi uma adolescência difícil, crescer vendo o meu pai sob efeitos de drogas. Ele fazia uso da droga dentro de casa, trancado no quarto. E eu sofria muito. Eu comecei a usar o louvor como uma arma ali na minha casa, para o que eu tava passando na minha família. Eu ficava cantando na porta para ele. Eu ficava cantando os louvores porque eu entendia que aquilo ali era uma arma. E de alguma forma eu entendia que Deus tinha me entregado aquilo, sabe? Que o Senhor tinha me entregue aquilo. Isso para uma criança, uma adolescente, eu às vezes paro pra pensar e eu falava, meu Deus, com que força que eu fazia aquilo, né? E de fato não eram as minhas. Eu me lembro de ver as crianças indo embora da escola com seus pais e aquilo mexia muito comigo. Eu chegava da escola, eu sentava na porta do quarto que o meu pai ficava e eu cantava
até não conseguir mais, ou até precisar sair, sabe? E ver ele sobre aquele efeito e ter mais fé ainda de que Deus iria fazer. E hoje eu contemplo, assim, que realmente o Senhor fez. Eu vejo meu pai se alegrar com os testemunhos de outras pessoas. Uau. E eu falo pra ele, pai, você é um testemunho também. O Senhor fez isso na sua vida. E meu chamado, acredito que começou ali. Começou na minha casa, com essa fé tão grande que eu tinha, que o meu pai seria alcançado, que meu pai seria tocado por Deus através da minha voz, através daquilo que eu cantava. E somente vivendo uma vida em secreto com o Senhor, que eu pude conhecê-lo, o Senhor se revelou pra mim. Porque quando a gente busca esse relacionamento com Cristo, quando a gente busca conhecê-lo e ser conhecido por Ele, você passa de fato a viver a verdadeira vida nele, sabe? Eu também sou um testemunho, sabe? Eu fui curada por Deus, sabe? Eu passei por um processo com o Senhor em relação a casa, família. Hoje eu tenho a alegria de dizer que a minha casa foi alcançada pelo Senhor. O meu pai hoje, ele é uma bênção de Deus, assim, na minha Como vida. se não bastasse todo o seu triste histórico familiar, Juliane Souza ainda passou por um processo super delicado aos seus 18 anos, quando ela se casou com Fabrício Moraes. Ela afirma que foi um relacionamento abusivo com violência doméstica. Ela diz que quase morreu. Isso acarretou em novos traumas e muitos medos e inseguranças que faziam parecer que ela jamais teria uma família. Mas o seu refúgio, mais uma vez, foi Deus, foi Jesus. Eu passei por isso muito nova, né? Eu tinha 18 anos quando eu entrei em um relacionamento abusivo. E eu enxerguei um recomeço em Jesus, sabe? Por isso que eu canto Essa Casa é Sua Casa. Não é em vão, não é uma música simplesmente de uma letra bonita, mas porque eu encontrei esse recomeço, essa esperança em Jesus. Eu entrei num relacionamento muito jovem e eu quase morri nesse relacionamento, vítima de violência doméstica, enfim, e tantas outras coisas que se instalam na nossa mente após isso. Mas eu encontrei o meu socorro, o meu refúgio, a minha fortaleza todos os dias, porque é um processo. Não passou, acabou e enfim, é um processo, foi difícil e foi assim que nasceu Essa Casa é Sua Casa e deu tantos e tantos frutos, sabe? Quando a gente escolhe recomeçar em Cristo, aquilo não fica só pra gente, sabe? O meu recomeço e a minha vitória não ficou só pra mim, eu vi o Brasil sendo alcançado através dessa música e a minha dor serviu de testemunho e de cura pra muitas pessoas. Preste atenção no que ela vai dizer. Eu muito, eu tenho um sonho de ser mãe. Eu tenho um sonho assim de ter uma família enorme, sabe? Mas eu sonho em ser mãe, pelo menos de 2. Vamos orar para que isso aconteça. Em breve, quem sabe. Mas Jesus, ele mudou a minha história. Ele transformou maldição e bênção. Ele me deu uma família. E que bênção poder falar isso. O Léo, ele foi um presente de Deus na minha vida. E por muitas vezes, no início do nosso relacionamento, ele me acalmava em alguma situação específica que acontecia. Ele virava pra mim e falava, calma, tá tudo bem. E eu fui aprendendo a confiar, eu fui aprendendo a entender o que era um relacionamento, sabe, diante de Deus. Aprender a colocar isso diante de Deus, a orar, a aprender com o Senhor, mediante a Bíblia, o que era um relacionamento segundo o coração de Deus, um presente de Deus na minha vida. Ele foi usado por Deus para restaurar tantas e tantas coisas, assim, no meu emocional, na minha história, sabe, Lu? Hoje eu vivo um casamento que os meus pais não tiveram, mas que os meus pais admiram. O Senhor, ele mudou a minha história. O Senhor, ele mudou a minha história. Ele transformou maldição e bênção. Ele me deu uma família. E que bênção poder falar isso. Mas a maior bênção que Deus me deu foi o meu casamento, a minha família, sabe? Às vezes eu paro no meio do dia a dia, sei lá, tô arrumando a minha casa, tô varrendo meu chão. E eu paro, e eu sinto a paz de Deus. Eu falo, Jesus, obrigada. Só Ele poderia ter feito isso, Lu. Me dado essa família, restaurado tudo de uma maneira tão completa. Tão completa. Sim, é verdade. Estamos grávidos. Mas calma, essa é só uma parte da história. Hoje, por meio desse vídeo, você verá que a fé não apenas move montanhas, ela move o coração de Deus. Você verá que Ele nos fortaleceu e por isso já não há mais por que chorar. Você verá que para Deus o impossível não existe. Então, por que temer o amanhã se tudo está nas mãos dele? Há 4 meses estamos vivendo muitos milagres. O nosso impossível ganhou forma. Por causa de alguns diagnósticos, eu nem sabia se um dia poderia viver isso.
mas o nosso impossível ganhou som. No tempo certo, ouvimos a voz de Deus e nos dispusemos à sua vontade. 1 mês depois, veio a surpresa. Sem intervenção médica, sem explicação lógica, Deus, com seu jeito Deus de ser, fez brotar a vida onde a possibilidade era vazia. O nosso impossível ganhou batimentos. 2 batimentos. Estamos grávidos. Uma gravidez de 2 bebês. 2 bebês, 2 corações batendo. O nosso amor que literalmente se multiplicou. Essa história está apenas começando, mas já temos muitos capítulos dela para contar. Hoje, olhando para trás, vendo tudo que já vivemos nesse tempo, temos a certeza de que foi Deus que nos fortaleceu. Então agora a gente vai assistir o vídeo mais lindo, lindo demais. Mas antes de nós assistirmos esse vídeo, eu tenho uma boa notícia para você. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Ele vai fazer o impossível. Se você crê, escreve aqui nos comentários: eu creio, eu vou viver um milagre. Amém? Vamos lá, vamos assistir. Gravamos o nosso teste de gravidez. A gente tinha acabado de acordar e a gente não sabia muito bem o que estava fazendo. Pega a caixa pra nós ler. O Léo, ele já sabia, na cabeça dele, eu já estava grávida. Eu já estava mais apreensiva por todo o diagnóstico de endometriose, que eu tinha reserva ovariana baixa. Lembrando que eu tô longe ainda da data certa. Longe? Eu tô todas ressalvas, meu Deus. Nossa. Tô lembrando aqui. O teste de gravidez a gente fez em janeiro. E detalhe, eu fiz, faltando muitos dias ainda para a data certa de fazer. Tô olhando pra mim. Era pra olhar, pô, você tá olhando, o que é que eu olho? Não vou olhar não. Você tá enganando. Para! Não, você tá olhando. Já foi, já? Mas de uma coisa eu sei, quem me fortalece. Gente, que misto de sensações que eu nunca vou saber explicar pra vocês. Eu sabia que humanamente as chances eram mínimas. Eu vi muitos diagnósticos, eu senti o medo, né? Enfrentei essa dúvida de que realmente seria impossível ou que Deus faria um milagre. Mas nada, absolutamente nada é impossível pro meu Deus. E ali naquele instante em que o positivo apareceu, os meus joelhos assim, eles quase cederam, tremi muito e meu coração se quebrou assim diante da fidelidade de Deus, porque só o céu sabe quantas lágrimas essa angústia me trouxe. Só Deus sabe quantas vezes eu pedi para Ele para que isso não fosse impossível, para que a gente pudesse construir a nossa família, e quantas vezes o Senhor me respondeu que ainda não era o tempo. E hoje, o não de Deus virou vida, ou ainda não virou essa promessa tão linda, cumprida, muito além do que a gente poderia pedir ou imaginar. Esse teste marcado por 2 linhas carrega muito mais do que um resultado, carrega a marca de um milagre. E toda glória seja dele, o Deus que fortalece, o Deus que surpreende, o Deus que gera vida, onde diziam que poderia ser impossível.